É impossível ler uma obra como Laranja Mecânica e não associar a Nona Sinfonia de Beethoven. E não é só nesse livro que encontramos exemplos de músicas que fazem parte da narrativa, ou até mesmo histórias que inspiraram canções. A música toca no interior dos mais diversos romances que conhecemos. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, cedo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. E para falar sobre essa mistura de acordes e letras, o Entre Letras de hoje recebe a cantora Mila Camões e o cantor e compositor Lucas Ló. Meninos, muito obrigada por aceitar o convite nessa entrevista. Obrigada. E essa música que vocês acabaram de cantar tem um pezinho na literatura. Vocês querem falar pra gente qual é? Canteiros, né? Canteiros foi uma música que ficou imortalizada pelo Fagner. A gente tem aí uma vasta história dentro da literatura de poemas que viraram canções e de compositores que se valeram de poesias para cantar, para colocar isso para fora, para jogar nos versos, para musicar. E, enfim, Canteiros é uma música belíssima. Lucas, você que é compositor, já se inspirou em alguma obra, algum livro para compor uma música? Sim, eu tenho um tio que é repentista, meu tio Luiz Ló, cearense também, que eu já musiquei alguns repentes dele. É bem interessante esse lance de ressignificar a arte, né? De pegar uma poesia que está ali transmitindo uma coisa e conseguir transformar ela sem que ela perca o significado que tem, mas acrescentando um quê a mais, né? Um detalhe seu. Mila, você costuma ler? O que é que você gosta de ler assim, nas suas horas vagas? Eu curto muito literatura, por incrível que pareça, de terror. Eu gosto de literatura de terror e de suspense. Tudo que vem desse mistério, tudo que vem desse obscuro é coisa que eu gosto bastante. Mas a gente também tem literatura brasileira com uma série de elementos que também passam pelo suspense e pelo terror. Josué Montello tem livros fantásticos que tem essa coisa meio sombria, que passam aqui pelas ruas e pelos centros de São Luís e tal. Eu também gosto. Lendas, né? Sim, exatamente, é bem bacana. E você, Lucas, o que é que você costuma ler nas suas horas vagas? Sou um grande adepto dos clássicos, né? Eu gosto muito de ler Bukowski, eu leio Jack London e gosto muito de poesia também, leio o Carlos Drummond de Andrade. E a poesia é o que move, né? A poesia é o que move a minha inspiração assim, pelas coisas. Eu gosto muito desse lance de rima e de jogo com palavras, e isso me chama muita atenção. Mila, e as suas leituras, você acha que te influenciam de alguma forma no teu trabalho musical, na tua apresentação? Ah, sim, com certeza. Eu acho que sobretudo porque tá aí um outro vício que eu tenho, que eu gosto bastante.
é biografia, pô. Então, assim, eu consumo muito biografia de artistas e tal. E aí é em cima, muitas vezes, dessas biografias que eu vou montando coisas que são legais de fazer no palco. Às vezes, sabendo a história do artista, você consegue se entregar para a música que você está interpretando, que é talvez uma música que ele tenha composto, ou se for um artista intérprete, você consegue fazer isso com um jogo mais dramático mesmo, mais de entendimento daquilo que quis ser passado. Eu tenho, por exemplo, uma grande paixão por toda a obra que a Elis Regina cantou e quando eu li as biografias e vi filme e tudo o que tinha dela a respeito da carreira e da vida dela, eu consegui compreender e jogar isso no palco de uma maneira mais viva mesmo. Lucas, você é compositor e na hora lá da composição, né, como é que você faz aquele jogo com as palavras, onde é que você busca inspiração para fazer? Eu escrevo sobre o meu dia a dia e o dia a dia das coisas que eu vi, das pessoas que eu convivi. Eu costumo sempre, nas minhas composições, procurar como se eu tivesse do ponto de vista de algum personagem também, além de contar só o meu ponto de vista. E nessa hora do processo de composição também, quando eu falo do sertão, das coisas que eu vivi antes de eu sair da casa dos meus pais e tal, no interior, eu sempre conto muito com a ajuda dos meus amigos, sabe? Eu costumo juntar com eles e contar como foi que aconteceu e ver o que é que eles têm para tirar disso também. Acredito que foi em 2015, o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Na opinião de vocês, né, como cantores, como compositores, vocês achavam isso justo, certo, ou não tem nada a ver? As letras do Bob são tão marcantes para a música americana que, por exemplo, a Berklee, que é uma escola renomada de música no mundo, aliás, uma faculdade renomada de música no mundo, tem uma cadeira uma cadeira da faculdade que só estuda letras de compositores. E geralmente estudam os compositores eruditos e tal. E o Bob é um dos únicos compositores pop em que as letras dele são analisadas, são estudadas na faculdade de música, porque ele é um letrista maravilhoso. Então, receber um Nobel de Literatura é o mínimo que podia acontecer. Pô, maravilhoso. E aqui no Brasil a gente também tem grandes compositores, que também são escritores, né, como o Chico Buarque. Sim. E quem desse panteão você acredita que merecia também um Nobel de Literatura aqui no Brasil? É difícil. Cara, tem muita gente. Letras. Cara, eu curto muito as letras do Geraldo Azevedo. Cara, eu acho que o do Geraldo super merecia. Eu acho que o Belchior também merecia. O Belchior merecia, pô. Póstumo, assim, super póstumo. Merecia. Com certeza merecia. Cara, a gente tem muita gente, tem muito compositor brasileiro fantástico, maravilhoso e perdido por aí, gente nova surgindo. A própria galera do Quatraque que eu conheço são letristas fantásticos. A gente tem letristas da nova safra de música maranhense que são maravilhosos. O Bruno Batista é um letrista inigualável, sabe? Se a gente for colocar na ponta do lápis, do papel, tem gente pra caramba, pô. Então vocês não são a favor desse purismo à literatura, só livro, só aquilo, não tem nada? Não, se a gente fosse a favor disso, ninguém musicava poema, Pois não, pô, Ave Maria. E aí o que seria, por exemplo, das músicas do Vinícius, pô? Sabe, Vinícius era o poetinha, e entrou aí pro rol do patamar dos letristas maravilhosos que a gente tem, porque as pessoas musicavam poemas dele, o Tom fazia isso, Eu acho que quanto mais a arte se misturar para trazer alguma coisa nova, para somar, tudo que é para somar é bem-vindo. Com certeza, você consegue... Se transformar, né? Porque a arte é isso, pô, a arte se transformou ao longo do tempo e vai continuar se transformando, por mais que algumas pessoas não entendam isso. O cara que compõe, ele tira poesia de uma fotografia, ele tira poesia do livro, ele tira poesia até da gastronomia, que não deixa de ser uma arte, o cara tira, entendeu? Então, acho que purismo acho que não cabe nesse caso. Não, na arte não. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor
seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou sim vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Todo mundo que tem mais de 30, pô, passou uma adolescência ouvindo Legião. Com certeza. É impossível a gente não ter sido um pouco moldado pelas letras do Renato, saca? E nesse caso, o Renato teve essa sacada, né? De tirar um pouco a letra do Salmo. E Dos Lusíadas. Pois é, e dos Lusíadas e bem Camões, né? Obrigada. E, cara, é uma música muito atemporal, pô, assim. Por exemplo, eu faço muito casamento. A quantidade de vezes que eu cantei essa música em casamento. Ou, por exemplo, que o salmo é falado na homilia e tal. Porque virou um símbolo, uma música muito símbolo de amor, assim. E toca mesmo. Né? Demais, demais. E aí, por conta disso, eu acho... ela veio permeando, né? Minha infância e adolescência. E olha que eu nem era super roqueira e tal, mas me chamava a atenção. E sem falar nisso, que o Renato era um letrista perfeito, assim. E só para finalizar, a última pergunta é se vocês pudessem indicar um livro, um CD, algo assim que vocês têm uma relação afetiva bacana para os nossos telespectadores. O Furacão Elisa é incrível. A Regina Echeverria fez um trabalho incrível no levantamento mesmo da vida e da obra e das coisas que a Elis cantou. E aí, para quem quer sangue na veia, é massa. E você, Lucas? O livro que eu indico é o Calçotal, do meu querido Jorge Maltner, que eu levo no meu coração. Que foi agora que saiu, que é quase como uma biografia também. Não foi ele que escreveu, mas é a junção de todas as poesias dele. Sim. Algumas que já foram lançadas por ele e algumas inéditas também. Sim. Que eu ganhei de um amigo lá em Sobral e eu tô amando esse livro, tô terminando de ler agora. Ah, massa. A gente termina essa entrevista com a última música, né, que o Lucas escolheu para tocar pra gente. Pode falar só um pouquinho? Sim, ela se chama Fanatismo. Foi um arranjo que o Raimundo Fagner fez para um poema da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vivo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. A tua história tantas vezes lida, tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Podem voar mundos, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Muito obrigada, gente. Muito Obrigada, mesmo. obrigada a vocês.